Como cultivar a comunidade? Quais são as habilidades que a gente tem que ter, o estilo da comunicação que a gente tem que ter para cultivar bons relacionamentos? Hoje nós vamos falar aqui sobre sinceridade, sobre humildade, sobre constância nos relacionamentos, sobre como falar a verdade sem magoar, sem afastar as pessoas e evitar essa questão de às vezes deixar de falar para não afastar as pessoas, a importância de expor crises, ter conversas difíceis nos relacionamentos sem ferir. Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom dia, Leia, Jamairi, mãe, Ricardo. Live de domingo, bom dia, Chay. Live de domingo é pros fortes, né? E nós estamos, desde ontem, trabalhando essa questão dos relacionamentos, né? Das habilidades que os relacionamentos, eles exigem de nós. Ontem a gente falou aqui de harmonia, né? De misericórdia, de autenticidade. Tudo isso serve para a gente viver em comunhão, e viver em comunhão atende os nossos propósitos de vida, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos a sua criação, né? Tanto nós como as pessoas com quem a gente convive. É uns nos outros que a gente se realiza. Hoje é o dia 19 da nossa jornada de 40 dias. Bom dia, Gé, bom dia, pai. Hoje é um bom dia para talvez pegar papel e caneta, para fazer anotações, porque eu vou compartilhar aqui algumas questões de comunicação que são um desafio de muita gente e que faz muita diferença nos relacionamentos. Então, se você é uma pessoa que você sente dificuldade de falar a verdade sem magoar, e às vezes deixa de falar por medo de magoar, ou fala, vira conflito e volta para estaca zero, hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Inclusive, se você tiver dúvidas, perguntas sobre isso, aproveite essa live, tá? Então, enquanto as pessoas entram, vou fazer um resuminho curto do que a gente já trabalhou nesses 18 dias anteriores. Vou fazer um resumo bem rápido hoje, porque hoje eu escrevi bastante para essa live. É um tema que eu gosto muito, muito, muito. Então, hoje nós estamos na semana 3, né? No dia 19. Na semana 1, a gente falou sobre por que a gente está aqui. E todas essas lives estão gravadas no meu perfil. Então, no dia 1, a gente falou sobre como tudo começa com Deus. Ele é o criador de tudo. Ele sabe por que ele criou, como ele criou e para que ele criou. Então, a gente se conectando com ele, que a gente vai entender os nossos propósitos. Os propósitos da nossa vida, os propósitos das situações que a gente vive, dos relacionamentos que a gente tem. Só que, às vezes, a gente se perde da vontade de Deus quando a gente se apega demais aos nossos interesses com base naquilo que a gente acha que é melhor para nós. E aí a gente às vezes entra em conflito com tudo que nos contraria, sem se abrir para o fato de que às vezes aquilo que a princípio nos contraria traz algo de precioso, de surpreendente que a gente não tinha calculado. No dia 2 a gente falou sobre como nenhum de nós é um acidente, como todos nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um com um papel muito específico a cumprir. E como toda a nossa história de vida nos prepara para cumprir esse papel. No dia 3 a gente falou sobre o que dirige a nossa vida e a importância da gente olhar para isso, para a gente ter algum controle sobre isso, né? Sobre o que está no nosso centro, o que está nos motivando mais. Às vezes o que nos motiva é uma coisa, mas o que está nos prendendo a atenção, o que está nos pegando é outra. Então a gente precisa olhar para isso para tomar decisões com clareza. No dia 4 a gente falou sobre como nós somos criados para ser eterno, né? Então nós somos seres espirituais numa jornada humana. Isso aqui não é tudo, isso aqui não é o final, isso aqui é um preparo, na verdade, do nosso espírito.
No dia 5 a gente falou sobre enxergar a vida do ponto de vista de Deus e como a forma como a gente olha para a vida, a interpretação que a gente dá para as coisas, aonde a gente está colocando o nosso foco faz toda a diferença. Então, se eu sou uma pessoa que eu olho para a vida como se fosse uma batalha, eu vou estar sempre com o meu foco sobre aquilo que confirma que a vida é uma batalha, eu vou estar sempre lutando. Se eu olho para a vida como uma escola, eu vou estar sempre aprendendo. Se eu olho para a vida como um grande desafio, eu vou estar sempre olhando para aquilo que é muito difícil para mim. Então é importante eu olhar para eu perceber como que eu estou olhando para a vida e o que está afetando a minha postura diante da vida. No dia 6 a gente falou sobre como a vida é uma atribuição temporária. Então tudo que a gente vive aqui, os papéis, as funções, são confiados por Deus. Então as pessoas de quem você cuida, as pessoas a quem você serve, são filhos de Deus que Ele está confiando para você cuidar com o seu trabalho, com o seu propósito. E quanto melhor você fizer esse trabalho, mais atribuições serão confiadas a você. Na semana 2, a gente falou sobre como nós somos criados para agradar a Deus e o que isso significa. Deus criou a Tainá para ser a Tainá, e quando a Tainá se apropria de quem é, das próprias forças, a Tainá não fica se comparando, a Tainá não fica querendo ser outra coisa e também não fica se diminuindo. Isso agrada a Deus. Quando a Tainá se conecta com Deus do jeito que ela sabe, do jeito que ela consegue, não do jeito que ela acha que tem que ser, isso agrada a Deus. Quando a Tainá confia nos propósitos dele, nas coisas que dão certo e nas coisas que dão errado, isso agrada a Deus. E nessa semana a gente está falando do segundo dos 5 propósitos, que nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Então a gente tem trabalhado muito aqui relacionamento. A gente falou aqui do batismo como um ato de receber bênçãos. E a gente recebe bênçãos uns dos outros diariamente, mas às vezes a gente não percebe. E não leva às vezes para o coração, né? Então o batismo é um grande gesto de se colocar ali para receber uma bênção. A gente falou aqui também da importância de frequentar ambientes edificantes, sendo que a igreja é um desses ambientes, né? Porque hoje nós vivemos uma vida muito competitiva, uma vida ansiosa, uma vida acelerada, e nós precisamos de lugares que sejam respiros, que sejam alívios, onde a gente se recarrega, onde a gente descansa. E a igreja é um desses lugares. E a gente tem trabalhado muito nessa semana também a forma de se relacionar. Então ontem a gente falou de algumas qualidades que são importantes nos nossos relacionamentos e hoje a gente vai continuar falando disso. Então, gente, eu vou começar minha leitura aqui. E mandem um aviãozinho para pelo menos 2 pessoas, porque a gente precisa estender a mão, pelo menos. A gente não pode obrigar ninguém a seguir o mesmo caminho nosso, mas a gente pode sempre convidar, a gente pode abrir a porta, né? Então, abre a porta aí para pelo menos mais 2 pessoas entrarem, tá? Vou começar a leitura. Bom dia, Vivi, Fátima, Thalita, Larissa. Hoje nós vamos falar aqui sobre mais habilidades importantes para a gente exercitar a nossa vida em comum. E hoje nós vamos falar de comunicação sincera e gentil ao mesmo tempo, que é o desafio de muita gente. Bom dia, Rô. Cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos.
Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Qualquer relacionamento exige de nós compromisso e esforço. Se não tiver compromisso e se não tiver esforço, esses laços se rompem. É o nosso compromisso e o nosso esforço que fazem esse laço perdurar. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos e por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado da comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, é claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Então, o que muitas pessoas fazem? Puxa, isso aqui é uma questão. Isso aqui, eu tô incomodada com isso aqui, eu tô preocupada com isso aqui. Mas, eu vou deixar pra lá. Talvez a pessoa fique chateada, talvez isso seja besteira. E aí, o que muitas pessoas fazem? Principalmente quando são coisas que nos afetam. Não, vou deixar pra lá, e aquilo vai se acumulando. Vou deixando pra lá, vou deixando pra lá, vou deixando pra lá, até que chega a última gota e eu explodo com aquela pessoa. Com quem que já não aconteceu isso aqui? Então a gente precisa aprender a falar antes que aquilo se torne uma grande bola de neve. Antes que um pequeno incômodo se torne um grande incômodo. A sinceridade é gentil com o outro. Porque como que a Tainá vai saber, como que a Rosângela vai saber que ela está incomodando com alguém se ela não for comunicada disso? A gente precisa entender que aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Porque eu fui criada numa família que tem valores, que tem temperamentos e que tem certas coisas que eu prezo muito no relacionamento. Por exemplo, eu sempre prezei muito por sinceridade. Mas tem gente que cresceu a vida inteira prezando por harmonia, muito mais do que pela sinceridade. E aí esses valores vão entrar em conflito nos relacionamentos, porque daí se a pessoa não é sincera comigo, eu vou achar que ela não tem consideração por mim. Puxa, mas como assim você tá magoado comigo faz tempo e não me conta? E já para aquela pessoa que sempre prezou pela harmonia, eu ser sincera demais sobre qualquer assunto pode ser agressivo para ela. Puxa, Tainá não tem tolerância com nada. Isso vai acontecer em todos os nossos relacionamentos. Isso quer dizer que a gente precisa adotar o valor de um e esquecer o de outro? Ou que tem que descobrir qual que tá certo e qual que tá errado? Não. A gente vai fazer acordos, a gente vai conciliar isso. Só que o que vai nos ajudar a conciliar isso? A comunicação clara. Precisa chegar um no outro. Então, como é que eu vou descobrir que o meu valor está em conflito com o da pessoa? Se não, falando sobre. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade, mesmo quando machuca. Então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo.
A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de um membro desmorona. Olha só, que forte isso. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. E já eu vou entrar em alguns cuidados para a gente ter com essa sinceridade, porque tem momentos que, dependendo do jeito, do momento que a gente é sincero, a gente não vai ter resultado. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentira, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para si mesmo. Então, muitas pessoas, elas não expõem suas insatisfações, elas não expõem seus incômodos, porque elas não querem desagradar e elas acham que estão fazendo isso pelo outro. Quando muitas vezes, o que essa pessoa está preocupada? Com a imagem que ela tem. Mas eu vou continuar sendo amada por essa pessoa se eu falar a verdade para ela? Ela quer ser amada, ela está pensando nela. No meu trabalho aqui, seja aqui fazendo live, seja atendendo aqui, se eu estiver preocupada em ser amada pelas pessoas, eu não vou fazer o meu trabalho. Eu não vou ajudar elas. Vocês já pensaram nisso? Que eu tenho que me arriscar a ser odiada e de vez em quando acontece, principalmente aqui no Instagram, quando eu toco na ferida? Porque tem gente que dá uma boiada para não olhar para os seus problemas. Tem gente que tá escondendo embaixo do tapete e tá fazendo mal para si mesma. Então eu vou ser a pessoa que vai ajudar a pessoa a continuar se enfiando num buraco, que vai chegar uma hora que ela não vai encontrar o caminho de volta, de tão afundada que ela vai estar. Então, o quanto que eu tô arriscando a minha imagem pessoal e o amor daquela pessoa, mas para fazer o que é bom para ela. Quantas pessoas, com medo de desagradar, assumem o lugar de outras pessoas, tratam adultos que nem crianças. E depois se sobrecarregam, não conseguem mais sustentar essa pessoa e estão cheias de ressentimento por dentro, por uma situação que elas mesmas criaram. Coloca amor nas minhas palavras. Mas eu preciso falar. Porque isso são situações que acontecem toda semana aqui. Quando eu faço tudo para agradar uma pessoa, eu deixo essa pessoa enfraquecida, eu deixo essa pessoa dependente, eu alimento as ilusões dessa pessoa. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade
mais que a bajulação. Quem que gosta de bajulação? A pessoa que ela vive dentro da máscara, que ela vive dentro da armadura. É uma pessoa cheia de medo, uma pessoa cheia de carências. Uma pessoa cheia de autodefesas, de mecanismos. Está muito distante dela mesma, ela está em sofrimento, na verdade. A franqueza, no entanto, não é uma licença para dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Conversem com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com as jovens como se fossem suas irmãs. Então, eu acabei de falar aqui, né, que eu não posso, no meu trabalho, eu ficar preocupada em agradar as pessoas. Mas isso quer dizer que eu vou sair despejando um monte de verdades em cima? Claro que não. Primeiro eu vou contextualizar. Primeiro eu vou falar, eu vou olhar para essa pessoa e enxergar o positivo dela também. Eu vou fazer muitas perguntas para que eu entenda por que a pessoa tá onde ela tá, fazendo o que ela tá fazendo. E aí, havendo abertura para isso, pedindo licença para isso, e sem ter conclusões prontas dentro de mim, eu vou fazendo perguntas para ver se as minhas impressões estão corretas e para levar essa pessoa a pensar por ela mesma. Então, a sinceridade, quando ela é bem intencionada, quando ela não é só para eu despejar minhas emoções em cima do outro, ela é amorosa. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou. Vocês não podem ficar apenas olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema. Na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam que sair do mundo. Mas eu tô dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra seus amigos, se embebeda ou se torna um explorador, vocês não devem agir como se isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Paulo não está falando aqui que a gente precisa julgar essa pessoa, que a gente precisa punir essa pessoa, mas que a gente precisa procurar entender a situação dessa pessoa, por que ela está fazendo aquilo e oferecer soluções. O que a gente não pode é fingir que o problema não existe. Faz sentido o que eu tô falando? Agora eu vou falar aqui sobre 3 cuidados. É fácil ser sincero nos relacionamentos? Você tem facilidade? Muitas pessoas, elas vivem num dilema entre falar a verdade, falar tudo o que você pensa, ou só falar aquilo que vai agradar o outro. A gente precisa encontrar o meio do caminho entre falar a verdade, porque falar a verdade precisa de alguns cuidados. Então a gente não vai falar tudo que a gente pensa na hora que a gente pensa,
na hora que ocorreu. Um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter é se é algo que nos causa muita raiva, muita revolta, primeiro a gente precisa se acalmar. Então a gente não vai falar na hora, né? A gente se acalma, primeiro a gente se responsabiliza pelas nossas emoções para depois falar. Então a gente não vai falar tudo que a gente pensa para todo mundo na hora que ocorreu. Mas a gente vai falar quando é uma questão importante e a gente vai ter cuidado para fazer isso. E eu vou falar sobre esses cuidados agora, tá? O primeiro cuidado que a gente tem que ter ao falar a verdade e ser sincero com as pessoas é entender que você ser sincero não quer dizer que você tá sempre certo. Então, a gente tem que ter cuidado com as conclusões precipitadas que o nosso cérebro tira com a maior confiança do mundo. A possibilidade de que você esteja errado sobre o julgamento que você está fazendo daquela pessoa não quer dizer que você tem que ficar quieto, mas quer dizer que você pode fazer perguntas para procurar entender. Para procurar entender o lado da outra pessoa. Então eu coloquei um exemplo aqui. Digamos que eu marco uma festa de aniversário. E eu sou uma pessoa que gosta muito disso, não é o meu caso, mas digamos que eu fosse, né? E eu mandei para uma amiga próxima esse convite pelo WhatsApp, e essa amiga não me respondeu, essa amiga não apareceu na minha festa, essa amiga não me deu parabéns no dia do meu aniversário. E eu tô percebendo que por mais que eu tente, eu não consigo não me chatear com essa situação. Se eu realmente gosto dessa amiga, e ela é importante pra mim, esse meu incômodo com essa situação tá me afastando dela, eu preciso falar sobre isso com ela. Se ela for importante pra mim, eu preciso ouvir o lado dela. Sim ou não? Só que é diferente eu chegar pra ela, encontrar com ela e já falar assim... você faltou com consideração comigo, como é que você não foi no meu aniversário, você sabe o quanto que é importante pra mim. Ou eu posso chegar pra essa amiga perguntando, olha, eu percebi que teve a minha festa de aniversário, que eu te mandei mensagem, que você não me respondeu, que você não me deu parabéns. E talvez eu descubra que essa amiga nos últimos 15 dias, 3 semanas talvez, ela estava passando pelo maior BO da vida dela. Que ela acabou nem notando, passou batida a mensagem, ela esqueceu, ela se desculpa e eu fico super constrangida porque ela passou por alguma coisa que eu nem fiquei sabendo. Entende como é importante a gente esclarecer os nossos incômodos e como a gente tem que ter cuidado com as impressões que a gente tem? Tá fazendo sentido? Então é importante a gente primeiro procurar entender por que a pessoa fez aquilo que está nos incomodando, para evitar que a gente se arrependa de ter falado. Esse é o primeiro cuidado, tá? Esse é o primeiro cuidado, checar as minhas impressões. O segundo cuidado é falar sobre o fato sem acusar a pessoa. Uma coisa é eu falar pra minha amiga que eu fiquei chateada porque ela não foi na festa. Eu tô falando do fato. Outra coisa é eu falar pra minha amiga que eu fiquei chateada porque ela foi desnaturada comigo. Ou porque ela não teve consideração por mim. Quando eu falo que ela foi desnaturada, eu estou julgando. E aí ela vai ter um monte de defesa contra mim. Eu não fui na tua festa, mas eu já fiz isso pra você, eu já fiz isso, e você tá esquecendo disso? Eu estou generalizando. Uma diferença pequena e muito grande. É ou não é? Então, falar do fato, não falar de rótulo, de julgamento e nem de interpretação. Se eu falar pra ela que ela é desnaturada, eu tô julgando ela. Se eu falar pra ela que ela não teve consideração por mim, eu tô tentando adivinhar a intenção dela. Imagine que loucura. E a gente faz isso com tanta confiança. Uma coisa é eu falar pro meu filho, que eu espero ter, que ele não arrumou a cama. Puxa, filho, eu tô vendo aqui que você não arrumou a cama. Por que você não arrumou a cama? Aconteceu alguma coisa? É diferente de eu falar assim, nossa, filho, você tá muito desleixado. E aí ele tá sendo cuidadoso com um monte de outra coisa.
e eu pego e chamo ele de desleixado. Ele vai se defender, ele vai se sentir injustiçado e ele vai ter razão. Que é diferente de eu falar pra ele que ele não tá nem aí com a arrumação da casa. Que eu tô tentando adivinhar a intenção dele. Eu não sou telepata. Então, sempre falar do fato, não julgar, não rotular, não tentar adivinhar a intenção da pessoa. O seu marido, é diferente você falar, você não lavou uma louça que eu pedi. E você falar, você tá muito folgado. E você falar, você não se importa comigo. Olha a diferença que tem. Só que quando que a gente vai falar, você é um folgado, você não se importa comigo? Quando a gente ainda tá frustrado, porque a gente chegou lá, tá cansada, trabalhou o dia inteiro e puxa, tem a louça para lavar ainda. Claro que você vai ficar com raiva, é normal que você fique com raiva, mas primeiro então você se acalma. Você não vai usar o diálogo para extravasar, despejar suas emoções no outro. Você extravasa primeiro as suas emoções, elas vão passar, elas são passageiras, e depois você vai conversar com mais presença, com mais cuidado na sua fala. E vai falar sobre a louça, e não sobre a intenção dele ou julgando ele. Faz diferença ou não faz? Por isso que eu falei no começo da live de vocês pegarem papel e caneta para anotar, porque isso aqui faz muita diferença nos relacionamentos, tá? É diferente você falar pro seu funcionário, olha, eu tô notando que você tá chegando atrasado, do que você falar assim, você tá sendo muito irresponsável. Do que você falar, você não tá comprometido com a empresa. É um fato, chegar atrasado. Outro é um julgamento, tá sendo irresponsável. Outro tá tentando adivinhar a intenção dele, você não tá comprometido. Como é que eu vou saber a intenção dele? Vai que ele tá passando por um problema em casa também e eu não sei. Terceiro cuidado ao ser sincero com as pessoas, contexto. Você vai ser, primeiro, você tem que lembrar de ser sincero com as pessoas sobre a parte boa, agradecer. Quantas vezes, às vezes seu funcionário chegou na hora e você nunca agradeceu ele por isso, nunca parabenizou ele por isso. Mesma coisa com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, que tem alguns homens aqui na live também. Porque isso faz com que a pessoa se sinta vista. E aí você tem créditos para você poder criticar ela de vez em quando. Afinal, você não tá só olhando pro que de ruim ela faz. Faz sentido? E outra coisa é você ser sincero sem necessidade sobre uma coisa que não é importante e sem ter algum tipo de abertura para isso. E aqui eu tenho um exemplo bem ilustrativo. Uma vez eu cortei meu cabelo curtinho assim, ó. Bem aqui assim. O tamanho que tá minha franja hoje. E eu saí do salão e do lado do salão tinha um outro cabeleireiro. Eu cortei num salão de uma cabeleireira mulher e do lado do salão dela tinha um salão de um cabeleireiro. E esse cabeleireiro, eu nunca conversei com ele na minha vida. E ele olhou pra mim e falou assim, não ficou bom esse corte. Eu não pedi a opinião dele. Isso não era importante, isso não afetava em nada a vida dele. Esse tipo de sinceridade é muito infeliz. Então a gente é sincero sobre aquilo que é importante, que é relevante. Fez sentido, gente? Olha, essa live tem um material bom para melhorar a comunicação em todos os relacionamentos, hein? A vida em comunidade também exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muitos muros entre as pessoas. Já a humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde.
Então, quando eu falei, por exemplo, de sinceridade, né? Às vezes é muito fácil você julgar a amiga que não te respondeu, você julgar o filho que não arrumou a cama, você julgar o marido que não lavou a louça, você julgar o funcionário que chegou atrasado, mas o quanto que você está olhando para como que você está se comunicando com essas pessoas. Se você está sendo amoroso, se você está trazendo as pessoas para perto de você ou se você está afastando as pessoas através da sua comunicação. Quando eu trato todo mundo como se eles estivessem num grau inferior só porque eles me decepcionaram em alguma coisa, esquecendo que eu também decepciono, que eu também não acerto sempre, as pessoas vão fazer as coisas para mim de má vontade. E não, isso não vai ser só... Claro que tem pessoas que não importa o quanto a gente cuide da relação, elas não estão interessadas mesmo. Mas é importante a gente se responsabilizar por como a gente está se comunicando, como a gente está se posicionando. E se eu trago essa humildade de entender que eu também falo, que nem sempre eu vou saber me comunicar da forma certa, que nem sempre eu acerto, que nem sempre eu também cumpro as expectativas dos outros, isso vai fazer toda a diferença. O versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Então, se eu sou uma pessoa que, ontem eu falei muito disso, né, que tá tudo muito bem, não, tá tudo certo, não preciso, não se incomode, como é que eu vou receber a graça? Se eu já sou autossuficiente. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa e pesada de se viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais e não pensando apenas em si mesmos. Então, muitas vezes a gente vai arrogante para a vida, vai arrogante para os relacionamentos. Por quê? Porque a gente está muito autocentrado. A gente está olhando para aquilo que a gente tem de bom, para aquilo que a gente sabe fazer bem, e a gente está olhando para as pessoas segundo aquilo que a gente espera delas. Em vez de enxergar a pessoa, em vez de ver aquilo que ela é boa. Então, às vezes eu vou para um relacionamento esperando que aquela pessoa seja muito presente na minha vida, que ela me escute. Mas ali não está o propósito, não está o temperamento, não está a individualidade daquela pessoa. Às vezes o maior valor que aquela pessoa tem é ela ser sincera comigo. Mas não é ela estar disponível comigo o tempo todo. E aí eu não aproveito aquilo que ela tem de bom porque eu fico olhando para aquilo que eu queria que ela tivesse. Para quem eu queria que ela fosse. As nossas amizades mostram muito isso. Vai ter um amigo nosso que é o amigo que a gente vai desabafar porque aquela pessoa vai ouvir, não vai julgar, vai ficar tranquila. Mas não é todo mundo, é às vezes aquela pessoa ali. E vai ter uma outra pessoa que vai ser a pessoa certa para eu procurar quando eu preciso de uma solução que eu não tô vendo. E talvez até de uma bronca. Esse momento aqui eu preciso do fulano. E assim por diante. Então ninguém tem todas as qualidades, ninguém tem todas as respostas e nem nós. A Tainá também não tem. A Tainá não entende nada de ciências exatas. A Tainá não é uma pessoa super relacional.
A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Esse é um grande convite, da gente conviver com as diferenças. Então, nas escolas mesmo, o quanto que não tem problema, às vezes, de exclusão de alguém, de bullying, porque aquela pessoa é diferente. E a gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não sabe por que ela é tão diferente, ela não sabe por que às vezes o que para nós é muito fácil, para outro é muito difícil. Então, por exemplo, os nossos traumas, a nossa história diz muito sobre isso. Então, tem pessoas que nasceram num lar em que elas se sentiram seguras para ser quem elas são, para brincar, para se soltar, e essas pessoas elas vão para a vida adulta com muitas habilidades relacionais. E tem pessoas que cresceram num lar, numa família, em que elas se sentiram muito inseguras por muito tempo ou sobrecarregadas emocionalmente por muito tempo, seja porque o clima da casa era tenso, seja porque havia muita ausência de cuidado, por vários motivos. Ela se adaptou àquela situação do jeito que ela conseguiu e ela vai levar isso para a vida dela, vai levar isso para a vida adulta. Então, às vezes, o que é muito fácil para a Tainá é muito difícil para outra pessoa e a Tainá pode falar assim, mas como que você está com medo de fazer isso? Ou a Tainá pode pensar, puxa, que bom que para mim isso é fácil, eu posso ajudar essa pessoa, porque eu tive algum privilégio, alguma coisa na minha história que foi melhor que o dela. Assim como alguma coisa aquela pessoa vai poder contribuir para mim também. Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais elas passaram, certamente será compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. Bom dia, Rosileide, bem-vinda, viu? Bom domingo. Então, a gente precisa lembrar disso, que não existe uma pessoa melhor do que a outra. Existe uma pessoa com um contexto diferente, com uma história diferente, e na Bíblia diz que a quem muito é dado, muito mais será exigido. Então, as pessoas que têm uma história de vida que faz com que elas construam habilidades socioemocionais e intelectuais desde muito cedo, essas pessoas têm a missão de compartilhar isso.
Elas ganharam isso para servir. Elas ganharam isso. Porque o talento não vem de você ser especial, mas ele depende de uma série de coisas que precisa acontecer e dar certo na tua vida, de uma série de bênçãos. E o que é cortesia? Isso quer dizer que eu preciso amar tudo em todo mundo, inclusive os defeitos, inclusive as partes que me irritam? Não. Eu não preciso amar tudo em todo mundo. E eu não vou conseguir amar tudo em todo mundo, porque eu sou limitada. Mas eu posso ser tolerante com as partes das pessoas que eu não gosto. Eu posso ser paciente com os defeitos. E eu também não preciso que as pessoas amem tudo a meu respeito. Mas eu preciso que elas tenham paciência com as minhas chatices. Eu posso ser extremamente grata pela tolerância que elas têm com os meus defeitos. Lembrando que eu tenho defeitos e que tem partes minhas que ninguém é obrigado a gostar. Eu, Tainá, sou uma pessoa chata pra comer, e tem gente aqui que tá na live sabe disso. Eu sou chata pra escolher filme e eu durmo. Eu dou o maior trabalho pra escolher e daí eu durmo. Na minha empresa, eu sou extremamente detalhista e exigente com as pessoas que eu contrato pra me ajudar em uma ou outra coisa. Eu não sou uma pessoa extremamente sociável, eu sou muito nerd, eu gosto muito de ficar quieta num canto, lendo. Isso faz com que às vezes eu falte com estar presente de verdade nas coisas, mas eu dou o que eu consigo. Agora, eu sou obrigada que as pessoas gostem disso? Não. Mas eu sou extremamente grata por quem me aceita assim, por quem aceita que eu tenho essas chatices. Então não é, a cortesia não é sobre você amar tudo, mas é você amar uma parte e por compromisso com a pessoa, você ser tolerante com a outra parte que não é tão conveniente assim. Porque as pessoas com que a gente convive não são perfeitas, só que os defeitos são diferentes. Então seria muito conveniente para mim, Tainá, e eu já cometi esse erro, achar que as pessoas têm que ter as qualidades que eu tenho. Achar que aquilo que é óbvio pra mim tem que ser óbvio pras pessoas. Que aquilo que é fácil pra mim tem... Mas como que isso não é fácil pra você? Isso é muito fácil. Eu já fiz muito isso. No meu relacionamento, muitas vezes eu queria que... Eu sou uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito impulsiva. E eu mudo de ideia muito fácil. E Deus me abençoou com um marido que é muito mais paciente, que é muito mais ponderado, que é muito mais analítico. E antes de eu começar a trabalhar minha inteligência emocional, eu achava assim que, nossa, o Ricardo me desanima das ideias que eu tenho. E depois, o que eu entendi? Nossa, o Ricardo me ajuda a enxergar pontos que eu não tô vendo. E me ajuda a me prevenir de tomar decisões impulsivas sem ter todas as cautelas que eu posso ter, todos os cuidados que eu posso ter. E tornar essas decisões muito mais seguras ou até não tomar algumas decisões. Então as nossas diferenças, elas não são feitas pra gente acabar com as diferenças e querer que as pessoas sejam iguais a nós, mas pra gente se complementar. Faz sentido? A vida em comunidade exige sigilo, exige discrição. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas vão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que foi comentado no grupo fica restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa seus melhores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos.
Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo em si. Então, Deus ama a comunhão. Ah, lindo. E a comunhão, ela serve à conciliação, apaziguamento. Então, Deus precisa de pacificadores e não daquelas pessoas que ficam fermentando o conflito e não daquelas pessoas que ficam fazendo fofoca porque veem as pessoas passando por problemas maiores que os delas, para quem ainda tá nessa do julgamento, né, o que é grande, o que é pequeno. E às vezes, para se sentir melhor com ela mesma, ela pega e faz uma fofoca. Nossa, você tá sabendo o que tá acontecendo com tal? Até achei que eu que tava mal, mas se essa pessoa tá passando por isso, eu tô muito bem. Qual que é a utilidade da fofoca? Qual que é a utilidade de tomar partido no conflito das pessoas? Às vezes, quando a gente ainda tá no calor da emoção, o que a gente quer? Alguém que diga que a gente tá certo, que aquela pessoa tá errada, que aquela pessoa não podia ter feito isso. Mas a gente sempre pode falar assim, nossa, eu entendo como é que você tá se sentindo agora. Só acolher os sentimentos da pessoa sem precisar fermentar o conflito. Porque o que serve a nossa cura, o que serve a nossa saúde, o que serve a nossa vida é o apaziguamento. E o apaziguamento não vem da gente se preocupar se a gente tá certo, se a gente tá errado. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Tá todo mundo certo, cada um no seu nível de consciência. Faz sentido? A vida em comunidade também exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para poder estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Ah, vamos nos reunir quando eu tiver com vontade. Mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. É nos relacionamos que nós aprendemos a nos relacionar. Que bom, Leia e Fátima. As nossas diferenças, elas são através delas que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Se todo mundo fosse boca, não ia ter olho, não ia ter nariz, não ia ter ouvido, né? Então a gente é igual na questão de que são as nossas particularidades que nos tornam úteis, valiosos uns para os outros. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência, mas com a nossa convicção de que ela é necessária, com o nosso comprometimento. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tiver vontade, porque você acredita que é importante. Isso foi tema de sessão aqui essa semana. Na vida adulta, se a gente quer ter bons resultados na nossa vida, se a gente quer viver uma vida com propósitos, que é o assunto desse devocional, a gente vai agir muito por compromisso. Porque se for pra gente fazer as coisas só quando a gente tem vontade, a gente não vai ter consistência em nada na nossa vida. Fazer 40 lives, como é que você tá com a mesma motivação 40 dias seguidos? Pra acordar às 5 horas da manhã, preparar um roteiro? É o compromisso que traz solidez, que traz nos nossos relacionamentos, que vai trazer intimidade. Nem sempre a gente vai estar com vontade de ser sincero, nem sempre a gente vai estar com vontade de se reunir, nem sempre a gente vai estar com vontade de... que mais? De ficar quieto,
de ser discreto sobre a história de uma pessoa, às vezes a gente vai coçar para comentar com alguém. Mas é o compromisso que vai nos manter no caminho certo. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Ir para academia, né? Quem que tá motivado para ir todo dia? Não tem como, gente. Comprometimento. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, a autenticidade, que a gente falou ontem, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha para a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Então é impossível eu ter comunhão verdadeira e ser individualista ao mesmo tempo. Eu querer me relacionar só enquanto os relacionamentos servem exclusivamente aos meus interesses. Todas as minhas expectativas são atendidas. Tudo é do meu jeito. É impossível. Se relacionar é ceder. Se relacionar é trocar. É ter paciência. Para encerrar essa live, nossa, eu falei bastante, hein? Eu vou ler um poema sobre a questão da sinceridade. Do que é sinceridade? Lembra que eu falei, né? Que é diferente você falar para a pessoa sobre um fato e você já falar cheia de julgamento? É sobre isso, esse pequeno poema. Nunca vi um homem preguiçoso. Eu já vi um homem que nunca corria. Enquanto eu observava, e já vi um homem que às vezes dormia, entre o almoço e jantar. E ficava em casa em dia de chuva, mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou ele apenas fazia coisas que nós rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou que as fazia de um jeito que eu não planejava. Eu já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas ela não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense, ela era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei o quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes, que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou de tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente.
Então cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo também quero dizer que sei que essa é apenas a minha opinião. É isso, gente. Fez sentido para vocês? Não é sobre ser sincero ou não ser sincero, é sobre como ser sincero. Gente, vou fazer meus pedidos, né, de todos os dias. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, pro dia 20. Chegamos na metade, né, do devocional. Obrigada, Vivi. Quem puder, comenta daqui a pouco no feed, a live vai estar lá. Isso me ajuda bastante, ajuda mais pessoas a verem e a se interessarem pelo conteúdo. Tem muita coisa, né, pra gente trabalhar ainda nos próximos dias. Um bom domingo pra vocês, bem abençoado, de conexões profundas. Nós nos realizamos nos relacionamentos, já falamos sobre isso aqui, né? Isso nos traz muita felicidade, o amor autêntico. E espero vocês, tá? Amanhã, então. Um beijo no coração. Obrigada, viu? Obrigada, Fátima, Leia, Vivi, amém. Que a gente siga firme nos nossos propósitos. E o que vai fazer isso é o comprometimento, né? Então, nos mantenhamos comprometidos. Obrigada, Jamairi. Então, é isso, minha gente. Vou tirar um print aqui. Amanhã estamos aqui, então, tá? Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Daiane. Um beijo.